Bom, gente, nós estamos na nossa quarta aula, né? Última aula nossa, nós completamos a classificação da mediunidade. Fizemos um estudo, né? Estamos ainda, na realidade não completamos, estamos estudando essa classificação. Essa classificação que eu apresentei para vocês, é essa que está aqui no quadro, né? Então, nós já vimos aqui mediunidade de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, médiums auditivos, mediunidade de vidência, sonambúlicos, né? Ou desdobramento, ou de projeção astral, os médiums curadores, inclusive o médium curador de efeitos físicos também, a psicografia, os poliglotas ou xenoglossia, né, que nós já vimos isso, médiuns de pressentimentos e a intuição, médiuns intuitivos, né? Já fizemos todo esse estudo e eu deixei para a última exatamente esse aqui, ó, médiuns falantes ou psicofônicos, que é chamado também de médium de incorporação, que é aquele médium que é utilizado na Umbanda, tá? Então, na realidade, nós estudamos individualmente cada tipo de mediunidade. Esgotam todos os tipos de mediunidades essa relação? Não. Eu comentei isso, existem muitos tipos de mediunidade. Eu não coloquei, mas tem de pintura, né, pictográfico, né, tem médium que toca música, tem uma variedade enorme, né, que vai mudando, né, tem muitas situações, né. E aí, isso tudo também fica mais complexo, porque um médium ele pode ter 2 ou 3 tipos ou mais tipos de mediunidade. Então, é muito difícil você pegar um médium e pegar um outro médium e querer classificar os dois, porque as qualidades, né, o tipo de mediunidade pode mudar de um médium para outro, tá? Então, isso eu comentei já nas últimas aulas, tá bom, gente? Esse médium falante ou psicofônicos é chamado erradamente de médium de incorporação, né? O termo correto não deveria ser incorporação, porque embora a palavra tenha vários significados, né, incorporar, mas a primeira ideia que vem é como se o espírito entrasse dentro do corpo, né? E não é isso que ocorre, tá? O leigo, né? A pessoa que não conhece, ou aquele que mesmo que seja médium, não tem preparo, não tem conhecimento, ele acha que é isso que ocorre. O espírito vai e entra dentro do corpo dele, mas não é isso que acontece, tá? A gente vai comentar sobre isso durante o curso aqui também, tá bom? Que mais eu queria falar? Eu falei também já na última aula, e vou continuar falando nessa, que como esses vários tipos de mediunidades, elas podem se mesclar. Por exemplo, o médium pode ter um pouco de vidência, ele pode ter um pouco de clareaudiência, ele pode ter um pouco de sensibilidade, né? E ele pode ser um médium de incorporação. Então, ele mistura uma série de tipos de mediunidade. Tá? Esse médico, eu estou dando um exemplo. No dia a dia dele, maravilha. Lá na casa espírita, maravilha. Dentro da Umbanda, maravilha. Desde que, quando ele estiver incorporado, ele fique passivo e deixa a entidade trabalhar, e não ele, com as características que ele tem, interferir na comunicação. Eu vou comentar mais sobre isso hoje. Isso eu cheguei até a comentar na última aula. Porque o que a gente busca na Umbanda é o médium de incorporação, aquele que realmente se entrega, dá total passividade. Esse critério também é um pouco diferente do que é utilizado na casa espírita. Quando eu falo casa espírita, é kardecista, né, entre aspas. Porque lá você aprende desde o começo a ter um controle. Não dá total passividade, né? Controlar a entidade e a comunicação. Aqui é o contrário. Na Umbanda, o que a gente quer é que você realmente dê total passividade. Então, existe uma questão diferente. E quando você estiver lá na frente, incorporado, quem vai trabalhar, né, entre aspas, quem vai atuar ali, é a entidade, não é você. Não é você com a tua vidência, com a tua sensibilidade, né? Com a tua intuição, né? Não é você que vai chegar perto da pessoa, olha, enxerguei uma imagem agora de um acidente que vai acontecer com você. Não é isso.
Pelo contrário, se você no momento de transe lá, naquele instante que você estiver incorporado, você tiver, por exemplo, uma vidência, você não pode de forma alguma querer passar na frente da entidade, daquele espírito que está ali comunicando, tá? Então essa é uma característica, né? A gente já vai estudar sobre isso daqui a pouco, tá? Então muda. Então esse médium, embora ele tenha uma boa mediunidade, por exemplo, seja vidente, ele tem, de repente, uma boa vidência, né, tal, mas ele acaba atrapalhando. Se ele não aprender a ter o controle, e se entregar, e anular os pensamentos, anular entre aspas, né, os pensamentos dele, ele acaba interferindo na comunicação. É o que nós chamamos de médium anímico. É a alma dele. É ele que está interferindo, é ele que está. E não o espírito comunicante, que é o caboclo, o preto velho, o Exu, o baiano, tá bom? Então essa é uma questão interessante, tá? Que acontece muito dentro da Umbanda, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou falar um pouquinho de animismo, de misticismo, do médium perfeito, né? E vamos falar um pouquinho da mediunidade de incorporação, que é o que mais interessa, né? Inclusive é o título, né? O tema do curso, tá? Como eu já falei nas outras aulas, a intenção desse curso não é esgotar todo o assunto mediunidade, muito pelo contrário, é um assunto complexo, né? Que tem muita coisa para ser estudado, mas ele é esclarecer dúvidas do médium iniciante, né? E também focar na mediunidade de incorporação, tá? Então vamos lá. Médium psicofônico ou falante. Os médiuns falantes ou psicofônicos transmitem pela palavra falada a comunicação do espírito. Essa definição eu estou tirando de literatura espírita. Já avisei desde o começo do curso, né? E aí a gente faz o link com a Umbanda, tá? Esse primeiro parágrafo já está limitado, né? Porque não é somente através da palavra falada que a entidade se comunica dentro da Umbanda. Muito pelo contrário. É pela palavra falada, é pelos gestos, pela forma que ele se posiciona, a mão, os dedos, tudo isso transmite informação. Preto velho vem arcado, caboclo vem com a mão para trás, tudo isso está transferindo informação. Então, o médium de incorporação, ele vai passar informações, né, pela palavra, não resta dúvida, né? A entidade vai conversar, mas também pelo gestual, em algumas casas pela dança. Existem casas onde você, o dirigente, o orientador da casa, o pai no santo, seja lá o que for, o babá, ele orienta, tem dança. As entidades dançam, tem a dança do caboclo, dança do preto velho, dança do baiano. Então tem dança, né? Aqui a gente não foca tanto nisso, a gente deixa mais a entidade se comunicar. É o que é mais interessante para nós realmente, é a comunicação. Mas dentro da Umbanda a gente vê, então, pela dança e pela grafia, que são os pontos riscados. Então, não é só, né, é médium falante, não resta dúvida, de incorporação. Mas não é só a voz, não. Aqui dentro da Umbanda a informação é transferida de várias formas, né? A gesticulação, a forma da entidade chegar, passa muitas informações. Você vê se é um sofredor, se é um Exu, lá um quiumba, você vê se é um preto velho, se é um caboclo, né? A postura, isso é importante dentro da Umbanda. Enquanto, por exemplo, eu estou fazendo só um comparativo, mas não é no sentido de dizer que é melhor ou pior, não é isso. Só para a gente poder entender. Enquanto lá na casa espírita o médium está na mesa, sentado, comportado, controlando ao máximo a comunicação, né? Para que a entidade não fale um palavrão, não tenha nenhum gesto mais rude. Aqui é o contrário. Aqui o médium está de pé, incorporando e deixando vir do jeito que a entidade quiser. Então percebo que começa a ter algumas pequenas diferenças, tá? Embora seja o mesmo médium, né? Mediunidade de psicofonia. Estou tratando de incorporação, tá bom?
continuando, né? É uma das formas de mediunidade mais comuns no intercâmbio mediúnico e é frequentemente denominada de incorporação. Como eu falei, é o termo a gente usa, é normal falar mediunidade de incorporação, o médium está incorporado, né? Mas é uma palavra, de certa forma, errada, porque não há no sentido de incorporar, de entrar dentro do corpo. A única ocasião que um espírito entra dentro do corpo de uma pessoa é quando ele vai nascer, quando a mulher está grávida. Aí, literalmente, você tem um espírito lá dentro do teu corpo. Fora isso, não. Tá? O que existe é um envolvimento fluídico. É outra coisa. Tá? São conceitos, às vezes, que a pessoa traz errado, né? Ou o leigo vê, o médium que incorpora tão bem, por exemplo, vê um médium bem incorporado, né? A entidade ali bem acoplada. Então, é até bonito você ver aquela incorporação, dá até a impressão que realmente o espírito entrou dentro do corpo do médium, né? Mas não é isso, não. Eu faço questão de destacar isso, porque isso acaba gerando medos. Tem gente que já veio me procurar, já conversou comigo, que tem medo de morrer. Para o espírito entrar, o meu sai. É o leigo, é a falta de informação, né? E a gente vê muito isso na Umbanda também, porque nem todo terreiro esclarece. Bota branco, vai lá dar gira, deixa a idade chegar. E você vê lugar por aí que o médium gira, cai, tomba, vai e volta. Então, aqui na Umbanda, a gente procura esclarecer isso, pelo menos dentro da doutrina dos 7 reinos sagrados, né? Para que as pessoas entendam realmente o que está ocorrendo, né? Tá? Embora a mediunidade, eu já falei isso aqui, é um conhecimento empírico, né, da prática. A gente encontra muitos estudos, tal, que veio a partir do tempo, observação, mas existem visões diferentes, tá? Então eu estou seguindo uma linha aqui, para passar para vocês, para poder esclarecer e tirar dúvidas e, de certa forma, facilitar a vida do médium, né? Tirar esses preconceitos, né? Porque infelizmente acontece isso, né? Bom, o médium de incorporação, ou médium psicofônico, né, pode ser consciente, semiconsciente e inconsciente. Isso aqui é outra coisa também que dá muita confusão e acaba gerando, dentro da Umbanda inclusive, né, preconceitos, né? Você vê terreiro, fala, não, o médium é inconsciente, o médium é inconsciente, o médium... A gente vai esclarecer isso para que não haja dúvidas, tá? Para que não haja dúvidas. Aqui do lado eu coloquei uma foto, só um destaque aqui. Essa é a Dona Zilmeia. Dona Zilmeia, ela era filha do Zélio de Moraes, que é a pessoa que criou a Umbanda, que fundou, que inaugurou o primeiro templo de Umbanda, né? Que tinha o nome de Umbanda, em 1908. E aqui ela está trabalhando com o caboclo dela, lá incorporada, está lá no terreiro Nossa Senhora da Piedade. Então é uma fotozinha que eu tinha lá do curso de doutrina. Falei, vou pôr do lado porque ela está incorporada, né? Só para ver. Então repare que o chão está cheio de ponto riscado, velas. O médium aqui, ele está com a mão levantada, está na frente do congá. Tá. Então ele se manifesta, ele está ali, ele é vivo, ele anda. Tudo aquilo está passando informações. Não basta estar sentadinho na mesa, controlando a passividade e passando a mensagem. Não basta, na Umbanda é diferente. Tá? Na Umbanda é diferente. Bom, vamos falar um pouquinho então do médium consciente, tá? O espírito comunicante transmite telepaticamente, às vezes de grandes distâncias, tá? As suas ideias ao médium, que as retrata aos encarnados com as suas próprias expressões. O que é isso? Isso a gente nem, acho que não seria nem correto chamar de incorporação, porque não há incorporação. É a radiação, né? Ou irradiação. A entidade às vezes está distante. E ela vibra e você capta a mensagem dela e fala. Né? Muitas vezes até eu estou aqui na frente dando aula e tem coisa que sai que é bem-vindo. Eu gosto até de assistir os vídeos, eu até falo, eu filtro para mim mesmo. Depois eu levo, olho e falo, pô, bacana, falei um negócio lá que chegou na hora lá, né? Então, é uma mediunidade consciente isso, tá? Você dá a mensagem com as suas palavras. E você tem total liberdade de movimento, teus braços, tua perna, você está aqui tranquilo, como eu estou agora conversando com vocês.
Então poderia, por exemplo, entrar em transe e tal, e começar a receber as mensagens, né? E ir falando com a minha linguagem e tal, né? Tá bom? E não há alteração nenhuma física, eu quero interromper, interrompo a comunicação e tal. Então isso é o médium consciente. Ele tem total consciência do que está ocorrendo, tá? Em algumas casas de Umbanda a gente vê, é mais raro, mas tem alguns médiuns assim, conscientes. A gente vê algumas casas mais novas por aí, que se usa, né? Dentro do trabalho. Mas esse não é esse tipo de mediunidade não é a grande maioria da mediunidade utilizada na Umbanda. Tá? Não é essa. Nós usamos uma outra, que é a semiconsciente. Tá? Que eu já vou explicar como é que funciona, tá bom? Esse tipo de incorporação, vamos falar assim, de comunicação, né? Ela pode ser usada. Muitas vezes vem um filho falar com você, alguém dentro do terreno, então começa, às vezes o espírito se aproxima, né? E começa a falar a mensagem, você vai dar uma mensagem, você fala, tá? É por irradiação de total consciência. Então isso é chamado mediunidade consciente, tá? Você está aqui totalmente assim normal, falando, estou vendo, não muda nada, tá? Quero sentar, sento, quero ficar de pé, fico e acabou. Isso é consciente. Eu botei essa figurinha aqui para mostrar mais ou menos também, não vou poder detalhar muito todo esse mecanismo, porque a ideia do curso é ser um curso rápido. No outro curso de mediunidade que nós fizemos, no outro ano, era um curso longo, fiquei alguns meses falando sobre isso. Mas só para todo mundo entender, muito rapidamente também, como é que é esse mecanismo, né? Nós temos o médium aqui, né, um corpo, né, físico, e tem o perispírito, na linguagem kardeciana, kardecista, né? O perispírito, o corpo espiritual, né? Que envolve. Então todo médium, né, tem o seu espírito, tem o seu perispírito. E aqui do lado nós temos o espírito comunicante. Então ele vibra e manda a mensagem, ó, é de perispírito para perispírito. Tá? É perispírito para perispírito, são vibrações espirituais. Okay? E nesse caso aqui, por exemplo, ele está bem distante. Ele está mandando uma vibração e esse médium aqui está captando e o médium vai falando. Vem na mente dele as mensagens, e ele vai dando a mensagem dele e vai falando. Tá? Por exemplo, no caso de uma incorporação semiconsciente ou consciente, esse espírito se aproxima mais e envolve, né? Tá? Envolve. Tem o que a gente chama até acoplamento áurico lá, né? Se liga, age nos chakras. Que o médium que nós temos chakras, né? Pontos de muita intensidade vibracional, eletromagnética, nervosa, né? Temos os plexos e temos os chakras. Eu não vou entrar nesse detalhe agora exatamente pela extensão do curso, tá? Mas o que acontece é que a entidade vai, se aproxima e envolve fluidicamente. Vamos pensar assim de uma maneira mais simples. Então ele vem, envolve totalmente isso aqui e dá a comunicação dele. Tá bom? Isso na mediunidade semiconsciente e também na inconsciente, tá? É só uma questão aqui de envolvimento, tá? Cada vez ele envolve mais. Aqui na nossa... Aquilo lá era uma visão espírita. Aqui é a visão umbandista. Esse desenho eu tirei do curso de doutrina. A gente tem esse desenho, esse diagrama, para explicar como é o mundo espiritual na visão doutrinária dos 7 reinos sagrados e da Umbanda, tá? Nós dividimos rapidamente da seguinte forma. Tem uma linha pontilhada aqui, esse lado aqui nós chamamos de Aê, é o mundo físico, o mundo material. Do lado de lá, nós temos o mundo, a dimensão extrafísica, o mundo espiritual, Orum, tá? É o que está para o lado de cá. No mundo físico, aqui na dimensão física, tridimensional, né, no Aê, isso que a gente vive aqui, que a gente enxerga as pessoas, os objetos, nós temos aqui o corpo físico, temos também um corpo aqui do lado que é chamado de etérico. Dentro da doutrina dos 7 reinos sagrados, são as radiações eletromagnéticas, toda a parte eletromagnética do teu corpo. Campos, você tem o sistema nervoso, né, que circula, tal, os impulsos nervosos, isso gera um campo eletromagnético ao teu redor, que vai acabar sendo a aura da pessoa. Então, é eletromagnetismo, que pode ser detectado até com instrumentos elétricos,
A gente vai lá no cardiologista, faz um eletrocardiograma, você está pegando a parte elétrica do teu corpo, o coração pulsando. Você vai lá, faz um eletroencefalograma, você está pegando os pulsos elétricos do teu cérebro, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui é só para a pessoa se posicionar, que essa é a visão que nós temos aqui. Do lado do Orum, ou seja, já não é mais matéria. Aqui não tem o conceito que tem na doutrina espírita do perispírito ser semimaterial, não existe para nós isso, semimaterial. Existe matéria e existe o que não é matéria.